todos, sejam muito bem-vindos ao ONTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet. Você está em busca de amizades verdadeiras? Há resposta nas escrituras acerca disso? Sim, nós temos, e muito mais para falar acerca disso. Muitas vezes nós nos encontramos realmente em busca disso, amizades verdadeiras. A palavra nos diz que lá no livro de Tiago, vamos ver o que diz as escrituras acerca disso, meu irmão. Acompanhe com a gente no livro de Tiago. Veja que interessante. Lá no capítulo 4. Veja o que diz a palavra. Não é mesmo? A resposta para todas as perguntas. Basta que a gente tenha coragem de perguntar, que as escrituras, Deus terá coragem de nos responder. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja aqui, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então veja, onde nós podemos encontrar a amizade verdadeira? Isso é palavra de Deus, meus queridos, que nós realmente, muitas vezes, nós buscamos respostas em pessoas, em circunstâncias e esquecemos que Deus realmente tem todas as respostas, que Deus tem todas as respostas para todas as nossas perguntas. Você vive sempre envolvido em contendas, né? Em circunstâncias de falsidade, com pessoas, amizades infiéis. Você está passando por isso? Você é vítima disso? Então veja que Deus nos apresenta respostas através das Escrituras. Então, o que as Escrituras nos recomendam? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quem é pecador, está equivocado nas suas atitudes, a palavra nos diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Orientações da palavra de Deus sobre essa questão de amizades verdadeiras. Muitas vezes você vive realmente murmurando questões dessa natureza. É sempre o amigo, né? Se você está vivendo sempre o mesmo. É aquele amigo que não é amigo, são aqueles seus relacionamentos que não são verdadeiros, é sempre mesmo do mesmo, mesmo do mesmo. Existe algo errado no seu proceder que está levando você por esse caminho. E é muito importante, isso é uma descoberta, uma construção pessoal que a gente vai adquirindo a partir do momento em que nós estabelecemos o seguinte: Deus, eu quero ter amizades verdadeiras. Muito bem, nós estamos dispostos a isso. Então Deus vai nos preparar para isso, para nós termos vitória em relação a isso. Porque se você pede mal, você recebe mal. E nós queremos viver verdades nas nossas vidas. Então a pergunta que nós devemos sempre nos fazer é se você se considera amigo de Deus. Você se considera amigo de Deus? E tudo em que Deus, tudo que há em Deus, tudo que Deus representa, valores que Deus representa nas nossas vidas?
Então veja que é exemplo de qualquer amizade que não surge pronta do dia para a noite e requer-se muita dedicação. Você deve também se esforçar para desenvolver essa amizade com Deus. Nós vamos desenvolvendo uma intimidade com pessoas, não é mesmo? Em que nós vamos desenvolvendo determinadas amizades. Mas nós não conhecemos o coração das pessoas. Quem conhece o nosso futuro e o coração das pessoas e o nosso próprio coração é Deus. É importante que a gente chame Deus para essa conversa, que Deus faça parte das nossas amizades, os seus valores façam parte das nossas amizades, para que nós possamos desenvolver amizades aqui no mundo com as pessoas de forma verdadeira. É necessário querer de verdade esse relacionamento, ter tempo, qualidade e energia focada nesse propósito. E veja que, se você tem amizades que Deus não faz parte, em tudo que nós entendemos como Deus, você não terá amizades verdadeiras. Como assim? Assim como nós estamos e como a palavra diz, assim como nós estamos falando. Veja que se você se relaciona com pessoas que não têm uma amizade com Deus, que não respeitam determinadas coisas, como que você espera que esse ser humano se dirija a você? Não é mesmo? Começando também por você. Se você é uma pessoa que você não considera Deus teu amigo, você vai ser amigo de quem, meu irmão? Se você não respeita Deus e tudo que Deus significa na sua vida, você vai respeitar isso em relação aos outros? Aqui fala que existem pessoas infiéis no mundo. Pessoas que são inimigas de Deus. É o que diz a palavra. E estão por toda parte, ao nosso derredor. A palavra nos apresenta isso. Assim como existem pessoas que são amigas de Deus, que são fiéis. Então veja que quando a palavra nos diz, a gente começa a descobrir isso e é fantástico, como tudo faz sentido nas nossas vidas quando a gente começa realmente a ir em busca do Evangelho, viver tudo isso nas nossas vidas. Se uma pessoa ela não é fiel a Deus e não tem uma amizade sincera com Deus, ela não será fiel a você e terá uma amizade sincera com você. E você também não. Já parou para pensar sobre tudo isso? Você se considera amigo de Deus? Você respeita Deus? Você quer Deus na sua vida? Você quer que Deus faça parte dessa conversa, das tuas amizades e que todos os valores que Deus nos apresenta para seguirmos os nossos planos de vida fazem parte de tudo isso? Então veja que há uma profundidade, uma simplicidade em tudo isso muito bacana de nós constatarmos nas nossas vidas. Se você desenvolve amizade com pessoas que não têm um mínimo de respeito, de consideração, de vivência do Evangelho, que estão em busca de serem pessoas melhores, de desenvolver um relacionamento com Deus, você será traído, meu irmão. É simples assim. Não é mesmo? Assim como você também. Se você não passar a desenvolver uma amizade com Deus, compreender a importância de tudo isso, da verdade, da justiça, da bondade, da sinceridade, da fidelidade nos seus relacionamentos, quando você vê o mundo te arrasta para princípios completamente confusos em que você se vê traindo o outro. E isso acaba se tornando, muitas vezes, uma normalidade na sociedade. Tudo por conveniência do mundo, em que Deus não está fazendo parte disso. Você está levando os seus relacionamentos do seu jeito, do jeito que o mundo leva. Não é verdade? Quando nós falamos isso
acerca das amizades verdadeiras, é muito importante que a gente se inclua nesse assunto. Eu faço parte de tudo isso. Eu faço parte de tudo isso. Eu já vivi tudo isso. Nós já chegamos a determinados momentos nas nossas vidas em que desenvolvemos amizades falsas. Pessoas que não eram verdadeiras com você. Por quê? Por que nós passamos a ser vítimas disso? Porque nós temos que, a partir do entendimento da palavra de Deus, ter discernimento, saber quem vai fazer parte da sua vida e quem não vai fazer parte da sua vida. Saber pessoas que têm os mesmos valores e respeitam isso, de pessoas que não têm os mesmos valores, pessoas que não respeitam aquilo que você acredita. E isso serve para as nossas amizades, os nossos relacionamentos como um todo. Assim como relacionamentos afetivos que não deixa de ser, que deve ser uma amizade. Uma pessoa que é amiga de Deus, que tem Deus como seu amigo e busca desenvolver esse relacionamento, ela busca viver a verdade. Então, quando ela passa isso para o mundo, essa mensagem para o mundo, de que você é meu amigo, ela tem uma concepção de amizade sincera, não de traição, de inverdades, de contendas. E eu digo isso porque eu já fiz parte de tudo isso. Já vivi tudo isso. E isso é a questão de escolha. Você saber, primeiramente, o que é uma amizade. O que é uma amizade verdadeira? É isso que eu quero para mim? É isso que eu quero para mim. Primeiro eu tenho que ser. Primeiro eu tenho que compreender o que é isso. Que amizade é essa sincera, verdadeira? Que relacionamento é esse que você quer desenvolver com os teus irmãos para a vida? Que seja de forma sincera, de forma verdadeira. É isso que você quer para você ou que você quer viver sempre no fio da navalha, como se diz? Viver no mundo e vai levando as coisas do jeito que acha que é correto. Tá tudo bem, só que uma hora acontece aquilo que você já sabe. Você será traído nos seus relacionamentos e nas suas amizades. Porque você está se relacionando com quem não é fiel nem a Deus. E será muito menos a você. Então você buscar esse relacionamento com Deus, compreender o que Deus traz para a sua vida, o que Deus significa na sua vida, de verdade, de fidelidade, de sinceridade, de honestidade. Esse é um passo, desenvolver isso em você, ser o melhor amigo primeiro. Eu não era a melhor amiga, eu não era a melhor pessoa. Estou em busca dessa construção, de aprender a ser a melhor amiga, de aprender a ser uma melhor pessoa. Eu estou em busca. Estou estudando para isso, estou colocando em prática isso na minha vida, de tentar viver isso primeiro comigo mesma e com Deus. A partir do momento que eu consigo desenvolver uma amizade sincera com Deus, que eu consigo ser verdadeiro com Deus, vou ser verdadeira com Deus, vou falar o que eu sinto, eu vou desenvolver esse relacionamento incrível, fantástico, com Deus, com nosso Senhor. Porque Deus vai ser sempre verdadeiro e sincero comigo. Com isso eu não preciso me preocupar. Eu tenho que me preocupar se eu vou conseguir ser. A partir do momento que eu desenvolvo isso, meus irmãos, que eu começo a ter fidelidade em relação a Deus, desenvolver essa amizade com Deus, ser uma pessoa melhor para Deus, o que realmente importa na minha vida, que é o mais importante, normalmente, como consequência de tudo isso, eu vou conseguir ser uma pessoa melhor para os outros. Mas o processo não se encerra aí. Eu só vou conseguir ter uma amizade verdadeira aqui, entre os nossos irmãos, naqueles que estiverem no mesmo processo que eu. Que estejam dispostos a desenvolver uma amizade verdadeira,
porque são pessoas que também estão em busca disso com Deus, trazer Deus para suas vidas, trazer Deus para a nossa amizade, trazer Deus para essa conversa. Quando eu vou falar com meu irmão, que é meu amigo, eu posso estar realmente sendo sincero em tudo, sendo fiel a essa amizade. Então veja que você tem que aprender, assim como eu estou em busca, e nós devemos aprender juntos isso, a conviver no mundo em que a palavra nos diz que existem pessoas infiéis, existem pessoas traidoras, existem pessoas que não consideram Deus o seu amigo, muito pelo contrário, são inimigas de Deus. Isso é um ponto que a gente tem que compreender que existe no mundo. E a gente tem que conviver com tudo isso, saber caminhar entre serpentes, compreender que cada vez que você escolhe que essas pessoas façam parte da sua vida, você será traído uma hora ou outra. Isso é normal. Vai acontecer. Você só terá certeza de uma amizade verdadeira quando essa pessoa tiver um relacionamento com o Deus que você crê, com esse Deus de verdade, de justiça, de bondade, que essa pessoa esteja nesse processo de aprimoramento, que não é de uma hora para outra, não é mesmo? E vocês juntos compreendam a importância de Deus em tudo isso. Agora, veja que em todas as amizades ou relacionamentos na vida em que nós fomos traídos, se a gente parar para pensar, voltar no tempo, eram pessoas que não tinham respeito nenhum a Deus, consideração a Deus, não viviam o Evangelho nas suas vidas. Então você recebeu isso do mundo, dessas pessoas, e não poderia ser diferente. Assim como a gente um dia também não tinha esse conhecimento e errou muito com os outros. Então, desenvolver uma amizade verdadeira, que hoje é o que nós devemos estar em busca como cristãos, é primeiro ter esse entendimento. Você se considera amigo de Deus? Você está realmente com esse vínculo profundo com o Pai, tentando aprender a partilhar de forma honesta com Ele os seus sentimentos, ter confiança que Ele, se Ele realmente lhe falar algo, você irá realmente compreender, entender as verdades de Deus, acreditar que isso é de Deus, aprender a se importar com aquilo, aprender a se importar com o outro. Se nós não nos importamos, estamos num nível na nossa vida em que não somos amigos de Deus, nós não nos importamos com Deus. Nós vamos nos importar e ser amigo de quem? Não é mesmo? Então, quando nós enxergamos que os nossos relacionamentos são frustrados, que vivemos em meio a pessoas falsas, pessoas infiéis, relacionamentos deturpados, vínculos afetivos destruidores, o primeiro passo é se afastar. Compreender que você tem que mudar primeiro. Você tem que querer algo diferente na sua vida. Veja que eu levei esse processo que eu levei na minha vida, eu levei 10 anos para enxergar isso. 10 anos eu levei para compreender que eu deveria me afastar desse tipo de situação. Esse é o primeiro passo. Para que eu comigo mesmo fosse em busca de ser algo verdadeiro para a minha vida. Ir em busca de algo para a minha vida, para a minha restauração, para eu poder me conhecer, para que Deus fosse o meu melhor amigo, para que Ele fizesse parte da conversa, dos meus projetos, da minha vida. Isso traz uma paz indescritível. E nesse processo de 10 anos em que eu estava me relacionando na vida como um todo, como a maioria das pessoas no mundo, quais foram as respostas que eu tive de tudo isso? Relacionamentos que não eram verdadeiros, pessoas falsas, não é mesmo? Amizades que não eram verdadeiras, relacionamentos afetivos que não eram verdadeiros. Por quê? Em relação ao outro, porque não eram amigos de Deus. Não tinham valores que hoje eu enxergo. Em relação a mim, eu não enxergava tudo isso e trazia isso para a minha vida, porque eu também estava vivendo exatamente isso.
Eu não tinha essa ideia de que Deus tinha que ser o meu verdadeiro amigo. Ele em primeiro lugar. Os princípios que Ele quer que eu realmente estabeleça no meu dia a dia como ser humano. Então, primeiro passo, de muito assim, um processo demorado, porque a gente vai pensando que acha que é capaz de ir contornando situações. A gente não enxerga o abismo que a gente está. Então, primeiro passo, afastar. Isso por orientação de Deus. Afaste-se do mal. É algo muito simples, está escrito. Então eu tive que começar a aprender como uma criança a ouvir a voz de Deus e os ensinamentos de Deus na minha vida. Afaste-se do mal. Não se sente à mesa dos escarnecedores. Não aceite nada relacionado à falta de fidelidade, verdade na sua vida. Então, primeiro passo, que foi incrível, que eu estava com isso construindo na minha mente e prorrogando. 10 anos, né? Muito tempo perdido de relacionamentos que não fazem sentido. Então, incrível que eu já tinha essa resposta, estava na minha mente, mas eu precisava de algum gatilho para dizer deu, não é mesmo? E aconteceu. É incrível que algumas pessoas com as quais eu conversava e demonstrava a minha insatisfação ao que eu estava vivendo, comentando-se alguns comentários assim superficiais acerca disso, que não estava legal, que eu não estava feliz, que não era algo que era o que eu queria para minha vida, mas que faltava algo na minha vida. Mas Deus já estava agindo, Deus já estava no processo. Que de repente eu consegui resolver 2 ou 3 circunstâncias na minha vida, assim, de uma hora para outra. De uma hora para outra. De repente eu estou numa circunstância, né? Vivendo tipo de amizade falsa, esse tipo de relacionamentos assim, e de repente, olhando para a pessoa, eu consegui olhar para a pessoa e dizer deu, não me chama mais, não quero mais contato com você, acabou. E ponto. E é incrível como há uma mudança na vida da gente e extraordinária. Quando você não admite mais viver relacionamentos de falsidade, viver relacionamento com pessoas que traem sua confiança. Então você simplesmente afasta essas pessoas. Você diz que deu. E é incrível que tudo aquilo que eu imaginava, que na cabeça da gente a gente imagina, vai ser muito difícil conseguir. Eu não vou ter força, Senhor. Deus agiu de forma tão extraordinária que bastou eu dizer, parece que foi é incrível, parece não, eu tenho certeza. Quando eu falei as palavras e olhei no olho, e outras pessoas através do WhatsApp, que eu disse Deus providenciou na minha vida que realmente eu me vi liberta daquelas pessoas. Foi algo assim, ó, o agir de Deus. Bastava que eu soubesse falar, como diz a palavra. Você não precisa ter medo de afastar o mal da sua vida. Você tem que saber pedir bem para que aconteça e não a pedir mal, porque a resposta será também naquela proporção. E veja que bacana. Uma construção de 10 anos em que eu ficava, muitas vezes, melindrosa, cuidando para falar, com receio, que eu não sei do que era, não é mesmo? Mas uma construção que Deus estava agindo na minha vida. E eu já tinha em mente, durante todo esse processo, o que eu queria. Um relacionamento de verdade, amizades de verdade, pessoas de verdade. E o bacana é que eu já estava com Deus nesse processo, conversando com Deus para que Deus providenciasse. Mas eu tinha uma dificuldade de afastar pessoas que eram assim da minha vida. Eu não conseguia afastar pessoas assim da minha vida. Algo estava realmente impedindo que eu afastasse pessoas assim da minha vida, que estavam ali, eu sabia o mal que faziam, eu já sabia,
Já sabia o mal, já sabia a falta de fidelidade, já sabia a falta de amizade, já sabia que não era verdadeiro, eu já sabia tudo, eu sabia que eu não queria mais continuar mantendo essas amizades, essas pessoas, enfim, ao meu redor, porque não era o meu propósito mais. E de repente eu falo, e de repente eu me posiciono, né? E Deus age na minha vida, e de forma extraordinária eu consigo afastar. De uma forma extraordinária. Por isso que eu digo, existe o agir de Deus nas nossas vidas, meu irmão. Muitas vezes você está num ciclo vicioso de determinada coisa que está te fazendo mal e você não tem muito cuidado de lidar com a situação, você não quer magoar pessoas e você vai ficando ali submetido a determinadas circunstâncias, mas no seu coração você sabe que não dá mais. E você está com Deus nesse processo de libertação de tudo isso que a gente falou, mas falta você profetizar com a tua boca. Deu. O que acontece? Porque Deus está do teu lado para fazer se cumprir aquilo na sua vida. Se eu quero Deus como meu verdadeiro amigo, se eu quero viver relacionamentos na minha vida com pessoas de verdade, se eu quero chamar Deus para essa conversa, se eu quero que as minhas amizades, os meus relacionamentos, pessoas que façam parte da minha vida, sirvam ao mesmo propósito de Deus, por que eu ando em contato com quem não serve a tudo isso? Por que eu estou permitindo ainda que isso aconteça na minha vida? Não faz o menor sentido. E eu enxergava tudo isso e não conseguia ter uma força de ação. Então Deus veio e agiu na minha vida. Me deu essa força. Que de repente, do nada, de forma muito educadamente, eu disse: deu, não quero mais viver esse tipo de circunstância com ninguém. Deu. Amém? Tchau. E foi algo assim, extraordinária. É uma sensação, meus irmãos, de como se você tivesse com uma carga emocional dos outros, de coisas ruins, que você tira e sai caminhando numa leveza, numa paz. Tudo se abre na sua vida, você começa a enxergar cor nas coisas que você não via. E só Deus é capaz de salvar você disso. Quando a palavra diz: de onde veio o meu socorro, eu ergo os meus olhos e penso: de onde veio o meu socorro veio do Senhor que criou os céus e a terra. Amém? Vem. Se eu quero amizades verdadeiras na minha vida, se eu já estou sendo verdadeira com Deus nesse propósito e quero, mas você está muito vinculada ainda a pessoas ao seu redor que não fazem parte mais do seu propósito, que é Deus, porque são pessoas inimigas de Deus, pessoas traidoras, pessoas interesseiras, pessoas falsas, que falam mal dos outros, que vivem na mesa com escarnecedores, que vivem dessa maneira e você não quer mais fazer parte disso. Não é mesmo? Existem pessoas que conseguem realmente agir e decidir. Eu sempre fui uma pessoa que tive essas dificuldades. Não é mesmo? Eu sempre fui uma pessoa que tive essas dificuldades de excluir pessoas da minha vida, que mesmo que estivessem me fazendo mal. Então fui pedir força a Deus para que desse a providência na minha vida, porque em Deus eu sempre acreditei, sempre tive Ele do meu lado, e Deus agiu, e Deus me preparou para essa vitória. São vitórias que a gente tem na vida. Eu queria essa vitória na minha vida, de me ver liberta de pessoas ruins, de me ver afastada de pessoas que só querem o mal. E Deus me deu essa vitória. Por quê? Porque eu fui sincera com Deus. Eu queria Deus e quero Deus como meu verdadeiro amigo.
E quero ter amizades verdadeiras e relacionamentos com pessoas que tenham Deus como seu verdadeiro amigo. Os valores que Deus defende que a gente tenha na nossa vida. E olha que magnífico, que testemunho de vitória, que Deus me dá alegria. Deus trouxe alegria do meu coração. Quando eu consegui agir, eu corri para Deus e disse: Deus, eu consegui agir, estou livre, e sorri, feliz de estar liberta desse tipo de circunstância que muitas vezes pode estar acontecendo com você, meu irmão. Você tem muitas vezes na sua vida pessoas que fazem parte, que você vê que não são sinceras, que já traíram a sua confiança, amizades que não são verdadeiras. Eu levei 10 anos para me ver livre de tudo isso. Não sei o tempo que você vive isso na sua vida, mas eu digo para você, você conseguirá também, talvez em bem menos tempo que eu, a conseguir a se ver livre de tudo isso, e creia que é uma paz interior, uma alegria. Você sabe que agora, a partir do momento que Deus te dá livramento de tudo isso, você está pronto. Você está pronto para que Deus envie pessoas na sua vida, que estejam também em comunhão com Ele para viver amizades verdadeiras. Então, quando você tem Deus nessa amizade, nessa conversa, você não será mais traído à sua confiança. A partir do momento que você entrega tudo para Deus, inclusive os seus relacionamentos e as suas amizades, e você pede para Deus, porque importante também que eu descobri com os evangelhos é saber pedir a Deus, saber dizer a Deus: afasta, eu não quero essa pessoa perto de mim. Aí você tem tanta liberdade com Deus que você pede a Deus que você confia. Mas você não consegue dizer para a pessoa, porque você já não confia mais naquelas pessoas que estão ao seu redor e você fica com medo. Não é mesmo? Então eu pedi coragem para Deus, para que eu deixasse claro: não me liga, não entra em contato, não me chama, se afasta, e acabou. E é uma liberdade que só Deus dá para a gente, porque Ele nos torna pessoas confiantes, pessoas que não ficam à mercê da maldade humana em determinadas coisas, porque eu ficava pensando, eu tenho uma liberdade, uma confiança, um amor tão grande por Deus, de dizer isso a Deus, o que eu estou sentindo, mas não consigo me livrar de determinadas pessoas ao meu redor. Aí eu fico pensando, é que Deus é meu amigo, né? Então eu tenho confiança para pedir a Ele. Então me veio muito o estudo de José, que falava sobre a confiança, que seja corajoso, seja confiante. Eu comecei a estudar aquilo ali, e daí num dia do nada aconteceram algumas coisas e eu ouvi, né? Seja forte, corajoso, estudando ali. Eu disse, não, eu vou ser forte, corajosa e vou tomar uma atitude que é realmente essa e conseguir me ver livre, né? Desejo que essas pessoas que se reúnem para o mal se reúnam longe de mim, que encontrem a Deus e possam ter restauradas as suas vidas longe de mim, com todo o amor e carinho que nós devemos ter até pelos nossos inimigos. Mas se eu estou preparada para viver algo de verdade com Deus, nós não estamos mais na mesma frequência. Estes irmãozinhos precisam ser tocados pelo amor de Deus nas suas vidas para irem em busca de se encontrar primeiro, passar todo esse processo que é um exemplo do que eu passei. Não é mesmo? Se conhecer, desenvolver esse relacionamento com Deus, o meu melhor amigo, em quem eu confio, é o meu socorro presente nos dias da angústia, nele eu tenho todas as respostas. É através de Deus que pessoas verdadeiras, fiéis, leais vão se aproximar da minha vida, porque estaremos na mesma energia do Pai.
e seremos felizes em comunhão. O que não pode, que eu cheguei à conclusão, assim como o mal vive em comunhão, nós temos o poder de escolha. Nós não precisamos fazer parte dessa comunhão do mal. Enquanto o mal estiver sendo mal, eles estarão em comunhão servindo, vocês sabem quem. Quem está na comunhão do bem com Deus, Deus irá aproximar essas pessoas para que que a gente venha viver em comunhão com Deus, com Ele, com o bem, nesse propósito magnífico, extraordinário, libertador, que nos restaura, nos deixa felizes. Você não se sente mais contrariado no seu coração, inseguro, com medo, porque você tem que estar sempre se cuidando das rasteiras que estas pessoas que vivem no maligno querem aplicar em você. Então veja, para que a gente precisa viver assim, angustiado, triste, sendo que Deus vem nos trazer as respostas. Deus é presente, Deus proporciona pessoas extraordinárias para fazerem parte das nossas vidas, pessoas magníficas que estão nesse processo de construção da presença de Deus nas suas vidas. E quando eu digo Deus nas suas vidas, é tudo que Deus apresenta: valores, verdade, justiça. Então veja como é importante querer certo, saber pedir a Deus, não é mesmo? E se você já está nessa fase, que você já sabe, você tem uma liberdade tão grande com Deus, Ele é tão teu amigo, que você já fala tudo para Ele, não se prenda a pessoas que não estão, pessoas do mal, que estão na sua volta, não fazem mais o menor sentido. Não é mesmo? Não faz o sentido. Há uma renovação. Assim como um novo ser humano você se tornou, você irá conviver com pessoas que serão novas pessoas. Seres humanos renovados. Que não basta que essas pessoas que com quem você convivia, que não são fiéis, que vivem no mal, digam a você que vão mudar. Não é para você que ela tem que mudar. Ela tem que mudar para ela mesma, para a vida que ela quer dali para frente com Deus. Não para você. Você já está com Deus, vivendo diferente, com pessoas diferentes, pessoas com valores diferentes. Você já está feliz, você já se encontrou, você foi resgatado, meu irmão. E é incrível que essas pessoas que vivem nessa frequência querem se aproximar muitas vezes da gente para sugar isso. Não, essa pessoa tem que se encontrar, realizar o próprio caminho, encontrar Deus como seu verdadeiro amigo. De repente, algum dia na frente, a gente vai se encontrar, mas através de Deus, não de outra forma mais, através do mundo, do jeito que o mundo está, repleto de pessoas, que não tem mais valores que vêm estabelecidos de verdade, de justiça, de amor, de fidelidade, de restauração. E é engraçado que muitas pessoas dizem isso para você, não é mesmo? Ela te diz: eu não acredito mais nisso. E você está insistindo. Para quê, meu irmão? Então veja que hoje eu digo isso tranquilamente, mas foi um processo na minha vida também, de muitas dúvidas. Mas eu não devo agir assim. É meu irmão. Olha, cuidado, cuidado. Veja que Deus está ao nosso lado, à nossa disposição. Deus é o nosso amigo. Deus é verdadeiro. Deus nos apresenta respostas para as nossas vidas. E entre estas respostas que a gente deve se afastar do mal. Então,
Graças a Deus, para a honra e glória de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, hoje eu desejo a todos os meus irmãos que estão aqui através da UNTV nos ouvindo, que consigam estar libertos da maldade humana, de pessoas que querem o seu mal, e que você se encontre, consiga compreender que Deus é o seu verdadeiro amigo. E se Deus é o seu verdadeiro amigo e você chama Ele para a tua vida, para as tuas conversas, para os teus relacionamentos, todos os valores que Deus tem para você nos seus planos, para as nossas vidas de vitória, estão aí, meu irmão. Você está no processo para a conquista de tudo isso e desejo a você realmente que você consiga se encontrar, abandonar todos os medos, né? Tudo aquilo que te prendia ao passado, ao antigo eu, que você seja uma nova criatura, consiga viver a beleza, a paz, a harmonia, a felicidade desse Deus maravilhoso na sua vida, é o que nós desejamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Ok, meus queridos, a UNTV agradece imensamente sua presença, como é bom nós estarmos conversando acerca disso, né? Aprendermos juntos, compartilharmos experiências que realmente edificam pessoas, né? Nós podemos compartilhar as escrituras sagradas, o Evangelho, que me salva todo dia, que é capaz de salvar você todo dia, que nos salva todo dia como ser humano nesse mundo. E que bacana ter a sua presença, a sua audiência. Muito obrigada e até a próxima.